Chegamos com o Pascom Entrevista, um trabalho da Pastoral da Comunicação da Diocese de Palmas Francisco Beltrão, e hoje vamos tratar de um assunto fundamental, um assunto muito importante, que é com relação à Pastoral do Surdo. E recebemos aqui no estúdio da Pascom o Lucas Rigon Link, ele que é coordenador da Pastoral do Surdo na Diocese de Palmas Francisco Beltrão e também trabalha no Centro de Apoio ao Surdo e aos Profissionais de Educação de Surdos do Paraná, em Francisco Beltrão. Também temos a presença aqui de Joseliane Rigon, ela que é intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais, e também mãe do Lucas. Joseliane, obrigado por aceitar nosso convite, estar presente aqui na Pascom. Seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Nós que agradecemos o convite hoje de estar aqui, essa oportunidade. Muito bem, Lucas, também obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir aqui na Pascom, Pastoral da Comunicação da Diocese, para falarmos um pouquinho sobre esse trabalho da Pastoral do Surdo. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigada, Luiz, pelo convite, por essa oportunidade, por essa entrevista. Muito bem, Lucas, a Pastoral do Surdo celebrou em 2022 15 anos de atividades, 15 anos de atuação na Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Qual é a finalidade e qual o trabalho realmente que a Pastoral do Surdo realiza? Então, são 15 anos, da nossa pastoral, desse trabalho, desse conjunto, nesse trabalho com as famílias, com os profissionais, com os intérpretes. Não é um trabalho único de uma pessoa só, não, mas é de um conjunto. É muito importante e o objetivo desse trabalho é a evangelização dos surdos. São 15 anos de história, então, da nossa pastoral. Ela iniciou pequena e hoje tem um grande número e a tendência é desenvolver cada vez mais. Para o surdo, então, conhecer esse trabalho junto com a família e a comunidade. Lucas, os integrantes da comunidade surda, que gostariam de participar da pastoral, como eles devem proceder? Então, dentro da nossa pastoral dos surdos, temos as missas que são realizadas com o trabalho dos intérpretes ali. Também temos encontros para estudos da tradução e conhecimento da Bíblia, dinâmicas, palestras que são realizadas na pastoral. Também realizamos todos os anos a novena de Natal. Agora a gente está com esse trabalho também, que é um incentivo também para a comunidade surda. Muito bem, você falava, Lucas, das novenas de Natal, que é algo inédito aqui na Diocese com relação a essa importante comunidade. Qual é o teu balanço? Foi positivo realmente a participação? Nossa, eu penso assim que o encontro da novena de Natal foi muito importante, porque foi um momento de encontro dos familiares, do estudo ali, conhecer as leituras bíblicas também, o estudo histórico que nunca foi realizado com a comunidade surda. Aí, então, foi uma ideia que surgiu lá no tempo da pandemia. Teve poucos frequentadores naquela época, Mas agora, quando a gente realizou o encontro da novena presencial, foi muito marcante, foi muita participação de todos. Muito bem, Lucas, outra atividade também, você trabalha no Centro de Apoio ao Surdo e aos Profissionais de Educação de Surdos do Paraná, aqui em Francisco Beltrão. Qual é a finalidade, qual é realmente o trabalho dessa instituição? Então, no CAS, nosso objetivo é a educação geral do surdo, principalmente com relação à língua brasileira de sinais e a segunda língua, o português. Então, como motivar, incentivar os alunos surdos nesse sentido, também os profissionais, na formação desses profissionais para o trabalho dos surdos na educação bilíngue e também a parte dos profissionais e intérpretes, motivar todo esse trabalho. Muito bem.
Com relação, Lucas, à comunidade, como é que está a comunidade preparada? Está realmente preparada para esse acolhimento ao surdo? Então, o que podemos perceber é que a inclusão social, a sociedade ainda falta de informação, conhecimento. Qual é realmente o objetivo da inclusão? Conhecer, então, ou entre o ouvinte, o surdo, ou qualquer pessoa que seja inclusa, conhecer os direitos, por exemplo, nós surdos, acessibilidade na educação, no trabalho, na saúde, nas diversas áreas. Importante destacar, Lucas, que a surdez não é uma deficiência, mas sim uma potencialidade que abre as portas, né, para essa cultura própria que também é muito rica. Isso é verdade, Luiz. É muito importante, porque a gente percebe que não se tinha isso, informação, conhecimento, e com o tempo a nossa língua foi difundida. Então, iniciou-se os direitos, a linguagem é um direito e precisa ser valorizada. Eu, sujeito surdo, eu tenho todo o potencial. Nós somos, temos o mesmo potencial que os sujeitos ouvintes, não somos diferentes. O ouvinte usa o português, o surdo usa a língua de sinais. Isso é a única diferença. E temos uma cultura que nos diferencia, mas temos sentimentos parecidos e potenciais. Você observa, Lucas, que ainda mesmo com essa consciência existe algum preconceito na sociedade, no mercado do trabalho? Sim, eu sinto isso. Que temos percebido que as limitações que os surdos têm, opressão, por não conhecer também, às vezes, o fato de não conhecer a cultura surda, falta de informação, conhecimento. É isso que talvez seja um dos motivos, que é a nossa luta também. Muito bem. Lucas, com relação aos níveis, né, de surdez, como é que funciona? Então, os níveis de surdez são... nós temos diferentes níveis de surdez. Por exemplo, eu sou surdo profundo. Temos surdos profundo com leitura labial, que usam um aparelho e tem surdez profunda. Que nasceram ouvintes e com o tempo foram perdendo. Então, cada surdo tem a sua história, tem a sua individualidade, temos vários níveis. A sociedade às vezes pensa que tem um padrão de surdo. Surdo profundo usa a língua de sinais. Não, mas o surdo que tem surdez leve, moderada, ele tem também a identidade surda e também faz uso da língua de sinais no seu processo de desenvolvimento. Com relação à inserção na universidade, Lucas, o domínio da língua escrita causa alguma dificuldade nessa questão? Depende. Nesse caso, temos surdos que têm a comunicação perfeita na escrita, domina a leitura, a escrita. Temos alguns surdos que a língua primeira é a Libras, mas não significa que ele tenha dificuldade. Ali vai depender muito de cada sujeito. Fluente na escrita, no português, que tenha toda a capacidade ali no domínio da língua escrita. Lucas, o que você gostaria de dizer, qual é a sua mensagem à comunidade com relação à superação dos desafios e também conquistas dessa importante comunidade, a comunidade surda? É muito importante que
a igreja se abra para acolher. A sociedade também se abra para a inclusão e valorize, porque nós precisamos mostrar o quê? Que o sujeito surdo ou a comunidade surda. Joseliane, vamos também conversar um pouquinho com você, falar um pouquinho desse teu trabalho. Você, como mãe do Lucas, né, como intérprete de línguas, língua brasileira, intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. Como foi para você, né, quais são os desafios, como foi para você essa experiência de ser mãe de um surdo? O Lucas nasceu, para nós, família, ele ouvia normal, assim. Aí depois que ele tinha 1 aninho, que a gente descobriu, não, 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Mais ou menos, que a gente descobriu que o Lucas não ouvia. Naquele momento, deu uma angústia, assim, como lidar com o Lucas, surdo, o que fazer? Aí, então, procuramos profissionais que nos ajudassem. A princípio, o que a gente fez? O Lucas já estava na idade de ir para a escola, então ele foi estudar numa escola onde não havia profissionais, inclusão, não havia inclusão e nem profissionais qualificados para o uso da língua de sinais. Mas ele estudou lá há pouco tempo, foi mais ou menos uns 8 meses. Aí a gente procurou e descobriu que no Suplicy, anexo junto ali com a escola Suplicy, tinha um centro de atendimento, o CAEDA, que é uma escola, era um formato de escola bilíngue, onde atendia alunos surdos. Então a gente pensou, é ali que o Lucas vai estudar. E nossa família, eu acho que foi um processo tão natural que a gente não teve esse sentimento de luto, de sofrimento, não. A gente buscou o atendimento para ele da melhor forma e ele só desenvolveu. Ali no CAEDA, né, que era o antigo CAEDA, que hoje não é mais, né, essa nomenclatura, mas ali ele se encontrou, né, o Lucas se encontrou pares, alunos surdos lá, se identificou, ali ele adquiriu a identidade surda, a cultura surda e só desenvolveu. Foram muitos desafios, mas também muitas conquistas nesse período. Uhum. Sim, desafios, mas muitas conquistas, aprendizagens. Por exemplo, a nossa família aceitou a língua de sinais. Então, primeiro, é importante as famílias aceitarem a condição do filho. É lógico que a gente tentou, fono, para o Lucas trabalhar essa parte da oralidade, porque a gente pensava que facilitaria na comunicação social dele, na vida social, mas não que a gente não aceitasse a Libras. Tanto é que a gente foi atrás de aprender, a família aprender, porque eu precisava aprender a me comunicar com meu filho. Foi algo natural essa Mas foi um processo natural. De aprendizagem. Assim, não teve nenhuma frustração, nenhum sentimento de luto, de desespero, não. Foi um processo bem natural. E agora você desenvolve esse trabalho, né, de intérprete nas celebrações, atividades, né, onde está presente a comunidade surda. Sim. Então, eu ia para a escola aprender Libras. Lá no início, o que tinha? Os professores convidavam as famílias para participar. Tinha um horário que era organizado, destinado às famílias aprenderem a língua de sinais. Eu sempre fui, a princípio, com o objetivo somente de aprender a me comunicar com meu filho. Mas, com o tempo e com a inclusão, começou a faltar profissionais nessa área. Então, como eu já tinha um certo domínio da língua de sinais, eu fui fazer uma banca, que eles fazem uma banca, fui aprovada, aí comecei a trabalhar em escolas como intérprete. E aí depois veio todo esse trabalho voluntário com a pastoral também dos surdos,
que falta muito profissional intérprete também que aceite, né? Porque é um trabalho voluntário, requer uma dedicação, um tempo, né, a mais. E hoje a gente faz esse trabalho. É meu trabalho profissional, também meu trabalho com a Pastoral dos Surdos. Essa questão da Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, né, como é que está a adesão? Então, você falava que há poucos intérpretes, mas como está o interesse para essa aprendizagem? Eu posso te falar assim que interesse tem, as pessoas têm interesse realmente de fazer, de estudar, de aprender, porque muitos dizem, ai que lindo, você fala em Libras, conversa com as mãos, ai que lindo. Mas o que acontece, Luiz? Quando essas pessoas começam a estudar, elas encontram ali, é lógico, dificuldades, porque é uma língua. Mesma dificuldade que eu tenho em aprender inglês. Eu vou aprender Libras, né? E muitas pessoas abandonam, então, porque eu tenho outra oportunidade, outro caminho, eu posso seguir outra função, né? Algumas não persistem nessa formação, né? O que faz com que falta profissionais na área da surdez. E quem deseja aprender, como deve proceder? Então, Luiz, hoje pode-se perceber o que? Tem muita facilidade hoje, porque lá na minha época, quando eu comecei a aprender, eu ia para a escola um tempinho lá de 1h30, 2 horas. Hoje, além dos trabalhos que são realizados presenciais aqui na nossa cidade, aqui também temos muitos cursos, formações de maneira virtual, com profissionais do Brasil todo. São ótimos profissionais que oferecem esses cursos de maneira virtual. Então, aqui na nossa cidade, eu posso falar que temos, o ano passado funcionou assim, esse ano não sabemos como que vai ser, né? Mas no caso, onde o Lucas trabalhou, tinha formações, né? Para o curso de Libras básico, para pessoas que estavam iniciando, e para o intermediário, para as pessoas darem uma continuidade na formação. E além do CAS, tem o CELEM, todo ano tem o CELEM, CELEM, esse é o sinal do CELEM. Que o CELEM, ele trabalha em 2 períodos, normalmente período à tarde e à noite, são 2 períodos semanais. Eu não sei quantas horas semanais de cursos tem, mas é um curso oferecido pela Secretaria da Educação, de forma também gratuita, onde as pessoas têm a oportunidade de aprender a língua de sinais. Muito bem, então, conversando com o Lucas e também com a Joseiliane. Finalizando a nossa entrevista, Lucas, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado de vir aqui no estúdio da PASCOM, a Pastoral da Comunicação, e fazer alguns esclarecimentos importantes. Muito obrigado, Lucas, pela sua presença. Eu que agradeço. Joseiliane, também, você nos ajudou aqui como intérprete, como mãe do Lucas, né, nos orientou bastante. Muito obrigado por ter aceito esse trabalho em conjunto aqui nessa entrevista. Eu que agradeço, Luiz. Eu acredito que é muito importante esse trabalho de informação. Talvez ficam algumas dúvidas ainda, seriam um tema bem relevante e muito mais coisas, mas agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Muito bem, recebemos aqui na PASCOM, na Pastoral da Comunicação, o Lucas Rigon Link, ele que coordena a Pastoral do Surdo aqui no sudoeste do Paraná, na Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Também tivemos a presença da Joseiliane Rigon, ela que é intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais, e também é mãe do Lucas. A Pastoral da Comunicação volta a qualquer momento com mais informações com a entrevista da PASCOM.